a minha mãe foi me ensinar a lição, eu não consegui fazer, e ela disse assim: você é burro, quando você crescer você não vai conseguir um emprego, você vai morar debaixo da ponte. Eu vou morar debaixo da ponte. Olha só, meu Deus, está vendo como acontece isso? Outras mães falam assim: você quer ser um lixeiro? Como se lixeiro fosse a pior coisa do mundo, né? Isso é uma profissão, qualquer. Eu aprendi uma coisa quando era pequeno, uma frase que eu nunca mais esqueci: todo trabalho é digno, por mais humilde que pareça. Então, quando uma mãe fala para o filho: você quer ser lixeiro? Primeiro, está dizendo para o filho que existem profissões mais honrosas e menos honrosas, que é mentira. Toda profissão, imagine se não fossem os lixeiros. Segundo, o que seria de nós sendo lixeiros? Quando tem greve, vocês percebem a falta que eles são. Então, é digno, é nobre. E outra, hoje para ser lixeiro tem que ter o primeiro grau completo. Não tem que ter o primeiro grau? Então não é uma profissão para qualquer um, né? Já tem que ter o segundo? Olha só, o segundo grau, lixeiro. Então não é para qualquer um. Daqui a pouco vão exigir faculdade para lixeiro. Vai por mim. Conforme vai ficando difícil os empregos, vão dar preferência para quem tem faculdade. Não está difícil não. Não, já pensou? Se o lixeiro não tiver, olha como é importante o estudo para o lixeiro. E se ele encontrar no meio dos lixos um documento, alguma coisa de valor importante, se ele não tiver estudo, ele não vai saber, vai falar vai pensar que é lixo. Mas se ele tiver algum grau de estudo, ele fala: opa, isso aqui é um documento, é coisa importante. Alguém perdeu, eu vou guardar. Por isso que é importante o estudo até para o lixeiro. Aí a mãe chega e fala isso para o filho: olha, quer ser lixeiro? Com essas notas você vai ser lixeiro. Primeiro, está mostrando para o filho que nem todo trabalho é nobre. E segundo, já está criando desde logo um preconceito na vida da criança. Aí quando ele crescer, ele vai ver o lixeiro e vai achar que é um bicho, vai achar que é uma pessoa de outra categoria inferior, vai olhar assim por cima. Quando na verdade não é isso. Para mim, olha, o gari que limpa lá a avenida é tão importante quanto médico, quanto advogado, quanto engenheiro. Eu passo na rua de manhã, eu vou cumprimentando: oi, tudo bem, bom dia, tudo bem, bom trabalho. Na faculdade, cumprimentando os faxineiros: bom dia, como se fosse o professor, da mesma forma: bom dia, tudo bem. Porque não existe isso, gente, não existe, né? Porque a pessoa está de terno e gravata, ela merece um bom dia com um sorriso. Já se a pessoa é um lixeiro, faxineiro, você olha assim. Não, toda pessoa é importante. Mas voltando lá, então às vezes a criança não foi ferida no ventre, mas foi ferida na idade escolar ou na adolescência. A adolescência é uma das fases que mais marcam também a vida da pessoa, porque é na adolescência que geralmente acontece os bullying, palavra hoje muito em voga, né? Na minha infância não tinha esse negócio de bullying. A gente era muito, eu mesmo sofri muito bullying, muito. Eu tinha até medo de sair na rua para brincar com os colegas, porque eu sofria bullying. Isso marcou muitos anos da minha vida. Marcou. E como marca, viu? Mas nada que Deus não possa transformar em bênção. Por exemplo, se você sofreu bullying na adolescência, Deus pode reverter isso para hoje você ajudar outras pessoas. Eu vou te contar um segredo que talvez você não saiba. Uma árvore, ela só cresce forte quando ela é açoitada pelos ventos, quando ela é ferida. Tem aquelas árvores milenares, não,
Mas tem árvores que têm até um século de existência. Quem sabe chega a 1000. Mas tem árvores que vivem mais de um século. Percebam no caule dessas árvores marcas de canivete, coração, com flecha, com nomes, eu te amo, não sei o quê. Essas árvores foram machucadas, meteram canivete, desenharam, fizeram coração, setinha, escreveram nomes. Com certeza já sofreram muitas ventanias, vendavais, tempestades, mas isso fez com que essas árvores crescessem fortes e atingissem a estatura que elas têm. Então nós vamos saber a mesma coisa. Quanto mais ferido nós somos, mais nós crescemos fortes. Eu, em casa, sempre fui muito amado, mas na rua, já viram aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris? É isso? É isso? Mais ou menos assim, ué. Todo mundo, é isso? Todo Mundo Odeia o Chris? Era na escola, era na rua, não podia sair de casa, gente. Era muito, mas era muito. Por quê? Eu já falei aqui, eu vou falar de novo. O Júlio vai voltar, o Júlio vai voltar. Não, hoje isso aí não faz mais, não afeta mais não, gente. Eu falo até rindo, brincando. Até os 10 anos, eu brincava muito na rua, não tive problemas, 10 anos. Tanto é que por eu brincar muito na rua, eu me esquecia de comer, era o dia inteiro. Naquele tempo era legal brincar na rua, soltar papagaio, jogar bola, bolinha de gude, figurinha, taco, muitas coisas, muitas brincadeiras legais. Não tinha internet, não tinha nada disso aí. Mas até os 10 anos eu vivia assim, brincando na rua, esquecia de comer. Com 10 anos eu fui acometido por uma enfermidade. Eu tive uma enfermidade nos rins, talvez exatamente por não beber água. Me atacou uma enfermidade chamada nefrite. Não sei se você já ouviu falar, uma inflamação, infecção nos rins. E junto com aquela nefrite também me atacou uma anemia muito profunda. Eu fiquei quase um mês internado no hospital. Depois eu saí, voltei para casa, que meus pais tiraram-me do hospital, assinaram um termo de compromisso. E dali por diante, eu passei a ser uma criança medrosa. Eu passei a ser uma criança diferente. Eu já não saía mais tanto para brincar na rua, eu ficava mais em casa, brincando sozinho, com jogo de botão. Tanto é que agora, depois de 40 anos, né, agora com 51 anos, eu comprei novamente uma mesa de futebol de botão, que era meu sonho na infância, era ter uma mesa oficial, daquela grandona, com os botãozão, bolinha. Alguém aqui já brincou de futebol de botão? Então estão convidados, domingo depois da escola dominical, a gente brinca um pouco, eu monto a mesa aí, a gente brinca um pouco, futebol de botão oficial. Estou louquinho para estrear. E era a minha brincadeira. Quem é que levantou a mão? Mauro. Quem mais já brincou de botão? Todos vocês já? Que legal. E vocês não são tão antigos assim. Ué, estranho. Vocês são novos. Onde vocês brincaram disso? Nossa, eu pensei que eram só os mais antigos como eu que conhecia isso. Então, eu passei a ser uma criança mais caseira. Ficava recluído em casa. Saía pouco. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, crianças com 3, 4 anos já sabem tudo de sexo. Sabia disso? Com 4, 5 anos, a criança já sabe tudo. Eu só fui aprender o que era sexo com 12 anos de idade. Com 10 ou com 11 anos eu fui operado da fimose e meus irmãos brincavam comigo. O médico
O médico fez uma brincadeira lá comigo, eu não entendi nada. Aí meus irmãos chegaram para mim: você sabe para que serve o piu-piu? Olha, só pode ser para urinar, né? Para que vai servir? Eu era bobinho, com 11 anos, não sabia nada. Eu fui aprender na rua, com 12 anos, e da pior forma, a forma que, logo de cara assim, um amigo meu falando, me traumatizou. Eu falei: o quê? Fulano faz isso com cicrana? Não estou entendendo. O que é? Hoje, você vai perguntar uma criança de 4, 5 anos, te ensina. Fala: olha, sabe disso, isso. Aí ela assim, chega para a vovó, né? A vovó é bobinha, ela pensa que a gente não sabe dessas coisas. Então, gente, aí eu era aquela criança meio boba. E para eu ficar muito em casa, meus amigos, os amigos, entre aspas, né, me chamavam de efeminado, bichinha, sabe essas coisas que machucam muito a criança na fase da adolescência, muito, nossa, mexe com... Aí, se não fosse Deus, eu podia até, né, ter enveredado para esse caminho, e falar: poxa, será que eu sou mesmo? Que é exatamente essa intenção de Satanás, não é? Fazer você duvidar da masculinidade, só porque eu ficava em casa. É interessante, né? E olha como essas brincadeiras traumatizam. Eu sempre tive uma elevação óssea aqui no tórax. Meu peito, né? Ele tem uma elevação óssea. Um lado é mais alto que o outro, é um osso. E eu não podia sair na rua de camiseta. E eles falam: olha, tem até peitinho. Hoje eu falo isso sem trauma nenhum. E geralmente, adolescente, às vezes tem um certo inchaço nas glândulas mamárias. Tem adolescente, é normal isso aí. Tem adolescente que sai até leite. Leite sai, leite das glândulas mamárias. O meu espremia, saía com leite. Você sabe? Saía umas gotinhas de leite. Eu fico traumatizado com isso, gente. Para eu contar assim hoje, é sinal que eu fico bem curado, né? Então, inchaço nos peitos, elevação óssea. Vocês precisam ver como uma molecada pegava pesado comigo. Olha esse peitinho, olha a bichinha. Era terrível, gente. Isso aí me traumatizou tanto que eu tinha medo de sair na rua. Eu tinha um problema de usar camiseta, eu tinha que usar uma camisa mais larga, ficar disfarçando, sabe? Eu nunca tive problema de masculinidade. E, graças a Deus eu nunca tive problema de homossexualismo na vida, nunca mesmo, né? Mas eu podia ter me enveredado por esse caminho. Porque os colegas que eu tinha tem até um dos meus colegas de infância, que eram os que mais pegavam no meu pé. Hoje ele é cantor daquele Arte Popular. Já ouviram falar daquele grupo de samba Arte Popular? Ele é um dos integrantes do Arte Popular. Foi meu colega de infância. Eu tinha uma raiva daquele moleque. É que eu era medroso, covarde. Mas se eu pudesse, eu batia em cada um daqueles moleques. Mas eu nunca briguei na rua, eu tinha medo. Eu era um adolescente bem problemático, bem esquisito mesmo, né? Todos os meus colegas brigavam na rua, eu admirava, poxa, eles tiveram coragem, né? Era soco, murro, pontapé e voltava às vezes machucado, eu tinha medo. Nunca briguei na rua, né? Eu passei uma infância que vocês não imaginam, foi difícil. Dos 10 anos em diante, gente. E depois, com 12, ainda me afastei dos caminhos do Senhor. Aí pronto, aí eu estava entregue mesmo na mão do diabo, ele brincar comigo, me jogar de um lado para o outro, fazer de joguete, né? Peteca. Às vezes,
lá para os 15, 16, eu ia brincar numa rua bem distante de casa, com outros colegas, outros amigos que eu achava mais legal, que não zoavam comigo, mas eu tinha medo da molecada da rua, muito medo. Então, esse foi meu trauma na adolescência. Poderia essas coisas ter marcado? Poderia marcar, mas só até uma época. Quando eu me converti, eu cheguei no Evangelho muito ferido. Eu já contei, não vou contar de novo, do meu trauma de doença. Eu era aquela pessoa, como é que chama? A pessoa que tem mania de doença? Como é que chama? Hipocondríaco. Na adolescência, hipocondríaco. Achava que tinha tudo quanto era doença. Desde câncer, doença de coração, doença de pulmão, achava que eu tinha tudo isso. Câncer, não podia nem falar da palavra câncer. Hoje eu falo com uma maior naturalidade. Eu não podia falar coração, não podia nem falar, ouvir a palavra coração. Eu fui curado mesmo, viu gente? Eu fui curado. Hoje eu não tenho medo de doença, graças a Deus. Eu falo assim, bom, se Jesus quiser levar antes, amém. Né? Para mim, o viver é lucro, morrer é ganho, amém, estou salvo, né? Já realizei meus sonhos na vida, glória a Deus. Mas morte me assustava, doenças me assustavam, tudo me assustava. Eu era medroso, meu coração batia 120 direto e forte. Mas e quando eu vim para o Evangelho, eu vim necessitado de cura. Por isso que hoje eu sei que muita gente chega na igreja precisando de cura, porque eu vim necessitado de cura. Eu precisava ser curado. Eu vim tomando calmante. Eu vim com uma existência totalmente esfacelada. Mas quando eu me encontrei com Jesus, eu descobri que Jesus levou sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos traumas, todas as nossas feridas. Isaías capítulo 53, olha só o que diz o Isaías capítulo 53, é interessante. Olha só, acompanhe comigo, Isaías 53. Este é o texto do médico ferido, do cirurgião ferido, que traz cura para a nossa alma. Isaías 53 diz: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Perceba o versículo 3: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças ou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Olha, essa palavra mudou minha vida, porque eu percebi que eu não precisava mais carregar traumas, carregar dores, carregar ferimentos, porque Jesus já havia carregado tudo isso no meu lugar. Ele havia carregado tudo isso por mim. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi ferido, tudo por mim. Olha, diz o versículo 2 que ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Isso principalmente quando ele foi ferido, antes e durante a crucificação. Sabe que Jesus estava tão ferido
coitado, aquele filme do, como é que chama o diretor? Mel Gibson. Aquele filme do Mel Gibson é terrível, né, de assistir. Mas foi muito mais que Jesus sofreu, padeceu. Ele estava muito mais transfigurado. Ele estava tão transfigurado que nem os seus próprios irmãos de sangue, a sua própria família o reconheceu. Esse é Jesus. Todos aqueles ferimentos, todas aquelas machucaduras, todos aqueles traumas, Ele sofreu para que nós não precisássemos mais carregar essa dor. Hoje eu tenho vontade de encontrar esses ex-amigos, como eu já encontrei alguns no Face, e abraçar, falar: valeu, vocês me machucaram muito na minha adolescência, mas valeu, porque tudo isso contribuiu para mim ser o que eu sou hoje. Valeu. Essas marcas da infância, da adolescência, fizeram com que hoje eu pudesse ser uma árvore mais forte. Hoje eu aguento qualquer coisa, pode me xingar, pode falar o que for, isso aí para mim é, eu sofri tanto na adolescência, e eu fico admirado, gente, como geralmente em igreja tem gente que não suporta uma machucadurinha, um pisãozinho no pé, uma carinha feia, uma virada de rosto, coisa que qualquer um está sujeito. Passar para alguém, a pessoa vira o rosto sem querer, não viu, não percebeu. Eu mesmo sou distradíssimo. Hoje mesmo, eu estava parado com o carro ali com a minha esposa, conversando com a irmã. Minha filha passou para ir trabalhar na hora do almoço. Poxa, por que eu não perguntei se ela queria uma carona que ia que eu levasse? Eu fiz assim. Falei: meu Deus, como eu sou distraído, com a própria filha. Eu ali entretido na conversa com uma pessoa, eu e minha esposa lá conversando. Ela pensou: nem pra opa, vamos lá, filha, entra aí. Depois que eu fiquei pensando, distração. Então qualquer um está sujeito a não dar devida atenção para o outro. Não é porque a pessoa quer desprezar, não é porque a pessoa, né? Às vezes é distração, a minha mente da pessoa, nem imagina a mente da pessoa, e a minha mente estava realmente a milhão. Eu, quando estou mexendo com construção, com obras assim, eu fico pensando: tem que comprar isso agora, aquilo, outro, agora daqui. Eu estou aqui, mas já estou pensando o que eu tenho que fazer até daqui 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas até o fim do dia. É como se fosse um computador que vai pensando um monte de coisa ali na frente e não se concentra às vezes naquele momento ali presente. Errado, né? Bom, gente, mas voltando lá, todas essas feridas, machucaduras da infância e da adolescência contribuíram para ser uma árvore forte. Aí quando eu percebi que Jesus sofreu tudo isso, para que eu não precisasse mais sofrer, eu pensei: bom, se Jesus, que é o Filho de Deus, e é Deus, sofreu isso, foi rejeitado, foi desprezado, foi considerado feio, não tinha nenhuma beleza nele, foi experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, viraram a cara para Jesus, foi desprezado, não foi levado em conta e estima, mas ele sofreu tudo isso para que eu não precisasse mais sofrer. Aí quando eu percebi isso, eu falei: bom, então todas essas minhas dores já foram levadas pelo Senhor Jesus. Às vezes, né, eu estou ali eu me comunico muito, às vezes, não é que eu fico direto no Face, eu ponho alguma coisa de manhã, às vezes no meio do dia, às vezes à noite. Isso quando eu não estou em época de prova na faculdade. Quando eu estou, me perdoe se eu deixar de... Às vezes pode dizer: pô, o pastor mandou mensagem de aniversário para fulano,